Olá, eu me chamo Paulo Guzmão, foi o nome que eu recebi aqui na Terra, e no começo da década de 90 eu fui guiado para a Chapada Diamantina e lá comecei a morar. Então eu fui morar em um lugar muito isolado, próximo ao Parque Nacional, afastado 9 quilômetros da vila do Vale do Capão, e venho acompanhando já há muito tempo essas aparições de OVNIs, as que foram divulgadas pelo Fantástico, pela Rede Globo, pelo Jornal Hoje. Vocês podem conferir OVNI Chapada Diamantina. Se vocês forem lá no YouTube, vocês vão ver muitos vídeos a respeito, inclusive depoimentos de ufólogos, pessoas sérias que foram lá trabalhar. Aliás, ufólogo sério nós temos muitos aqui na Bahia. E o que acontece é que naquela época aconteciam coisas que a imprensa não divulgou. Eu creio que talvez muitos fatos tenham sido muito fortes, ou talvez eles não tivessem tido acesso a esses fatos, que foram as abduções que aconteceram. Eu tive muitas oportunidades de andar pelas serras da Chapada Diamantina e acampava à noite sozinho. Ficava sozinho muito tempo, caminhava muito pelas serras. Isso eu fazia constantemente. E durante esse período todo, de 1994 para cá, eu fiz muitas pesquisas. Então, além do que eu tinha presenciado, do que aconteceu comigo, eu conversava com pessoas que me davam depoimentos, pessoas que eram abduzidas, que eram sugadas. Conversava com pessoas que tinham presenciado os fatos de Mucugê e tantos outros fatos que eu pretendo estar divulgando isso em breve. Estou relacionando tudo, mas eu passei todo esse tempo sem ter coragem de trazer isso a público. Eu sei assim, as dificuldades que são quando alguém assume ter que chegar a público e falar sobre questões relativas à ufologia. Eu tenho presenciado muito, tenho visto muito descrédito por parte das pessoas, mas também, por outro lado, a coragem de muitas pessoas, de tantos ufólogos interessados em mostrar ao mundo o que realmente está acontecendo, de pessoas que foram abduzidas, de transmitirem seus contatos através da imprensa, da internet, e isso me motivou muito. E de um tempo para cá, eu começo a me sentir até um pouco omisso. Então, para que eu possa resgatar essa dignidade minha interior, eu venho a público e vou relatar os fatos que eu presenciei, não todos. Eu não posso ainda estar falando de tudo, mas eu vou passar para vocês algumas coisas que aconteceram. Então, eu durante esse período todo, eu gravei muitos depoimentos, mas foram muitos mesmo, foram horas de depoimentos, com várias pessoas na Chapada Diamantina toda. Eu tenho esses depoimentos gravados. Através do meu blog também, eu já comecei a colocar alguns. navenachapada.blogspot.com. Vocês podem acessar aí que vocês já vão começar a ver alguns depoimentos que eu estou descrevendo. Mas os depoimentos em vídeo, alguns ainda tenho que pegar a autorização das pessoas que eu não peguei. E já que eu vou expor essas pessoas ao mundo, né, ao YouTube, eu resolvi primeiro fazer isso comigo mesmo. A princípio eu relutei muito, mas eu não acharia justo eu estar expondo a imagem das pessoas e não expor a minha. Então, por isso também eu me motivei também a estar fazendo isso. O que acontece é que desde aquela época que estavam aparecendo aquelas aparições, na verdade, aquelas aparições elas eram hologramas que eram projetados. Algumas eram realmente naves, aquelas que transmitiam quintura realmente eram naves, mas outras eram hologramas. Aqueles seres que estavam lá na Chapada Diamantina
Eles eram os Greys. Eu vou repetir para que vocês entendam. Eles eram os Greys, estavam lá na Chapada Diamantina em 1994, em 1990, 1995, 1996, como foi relatado, filmado pela TV e com bastante depoimento de pessoas. Só que existe um detalhe. Eles chegaram lá já há algum tempo, eu creio que há mais de 50 anos. E eles não saíram de lá. Já há muito tempo eu moro perto de um local onde eu senti uma vibração muito estranha, porque quando eu durmo, eu sempre faço pesquisa no mundo astral, eu saio do corpo com facilidade, eu comecei a exercitar isso desde criança e nunca participei isso para ninguém, são fatos assim, que eu guardei para mim e agora eu venho tornando isso a público. Então existe uma determinada serra lá na Chapada Diamantina, que eu não vou também falar agora que serra é, que existe uma base. Eu vou falar bem claro para que vocês entendam, uma base extraterrestre de reptilianos e greys. Então, quando eu entrei nessa base, eu vi um gigantesco laboratório. No momento eu tomei um susto. E aí, para poder compreender um pouco, eu tive que me aprofundar mais, tive que me estudar mais, tive que pesquisar mais na internet, eu tive que também assistir vídeos. Então era uma coisa que eu não fazia. Como todos sabem, o Vale do Capão tem um serviço de internet péssimo. Não é? Eu não tenho luz em minha casa, eu moro em um local completamente isolado do mundo, não tem casa perto. A casa mais próxima é a meia hora andando, a comunidade mais próxima, que é a Conceição dos Gatos, fica a 3 quilômetros e pouco. Então, realmente, pra gente é muito complicado. Nós vamos para casa, simplesmente, dormimos 7h30 da noite, 8 horas no máximo. E com isso eu tenho a oportunidade de ler. Então, por eu não ter a mínima ideia do que era aquilo, eu comecei a pesquisar. E eu encontrei muitos vídeos e depoimentos parecidos, similares. E eu acredito que isso não foi por acaso, vejam bem. Eu assisti um depoimento de um garoto aqui do Nordeste, vocês podem ver na internet, que é o caso Janiel. E depois assisti um vídeo de David Icke, que ele entrevista a Credo Mutar e lá é a Agenda Reptiliana 7, se não me engano. 7. O Credo, ele descreve, olhem bem o que eu estou falando para vocês. Isso aconteceu provavelmente na década de 50 com o Credo. Esse fato foi agora no ano de... O outro fato do garoto Janiel foi agora no ano de 2013, eu creio. Pelo que eu vi postado lá no YouTube. Mas o garoto descreve exatamente os detalhes que Credo fala para David Icke. Os olhos, o tamanho do nariz, a mão. O garoto fala que a mão era assim, Credo diz que o polegar era nesse sentido. Então eu não tenho dúvida que os fatos estão relacionados. Hoje a ufologia moderna, ela trabalha muito com comparações. São fatos que a gente não pode realmente estar negando. Esses fatos, assim, foi uma coisa que aconteceu lá na África e outra aqui no Brasil, no Nordeste, recentemente. Então, esses seres que abduziram essa criança, eles fizeram experiências, eles agora não estão mais torturando as pessoas sem anestesiar. Eles utilizam uma espécie de anestesia e o menino disse que não sentiu dor. Mas está todo mutilado. Vocês podem assistir na internet que vocês vão conferir. Então daí veio a minha preocupação em saber que estes seres, eles estão instalados na Chapada Diamantina e estão aliados com os Greys, são os reptilianos e os Greys na mesma base. Então de um tempo para cá eu comecei realmente a pesquisar mais e comecei a entender talvez o verdadeiro significado daquele grande laboratório que existe ali. Na verdade, esse laboratório é parte de uma cidade subterrânea que existe. E ainda afirmo para vocês que isso acontece em duas dimensões, tanto no mundo extrafísico quanto no mundo material. A Chapada Diamantina, ela tem
só catalogadas, que a gente, por informações dos guias, né, que trabalham na região, 333 grutas e cavernas, só na região de Iraquara. E a Chapada Diamantina é toda oca. Quem estuda um pouco sabe disso. Então, a partir daí, em 2009, aconteceu uma operação do Conselho Intergaláctico. Algumas naves passaram para uma região do subterrâneo e desestruturados algumas bases deles. Assim, haviam equipamentos que eles estavam utilizando para algum propósito. Eu pude presenciar, eu pude ver esse fato, eu e mais algumas pessoas. Meu filho, por sinal, também viu isso comigo. Isso aconteceu quando nós estávamos fora do corpo, nós pudemos presenciar esse fato. Mas eles ainda continuam lá. O que me levou realmente também a estar fazendo isso, a estar divulgando esse vídeo, a estar fazendo esse tipo de divulgação, é o fato de ver ultimamente tanta apologia aos reptilianos e aos Greys. Eu peço a vocês muita cautela mesmo. Eu acredito plenamente que existe uma parte dos reptilianos e dos Greys que eles são conscientes da verdadeira necessidade de evolução. E também tenho visto muita informação falsa. Não acreditem em quem diz que incorpora espíritos de Grey, porque não existe incompatibilidade energética nenhuma. Um Grey, ele não pode incorporar num corpo humano, porque senão esse corpo humano ele ia desfalecer. Os Greys vieram de um sistema que já não existe mais. O mundo que eles habitaram, eles sugaram tanto esse mundo, que o mundo simplesmente perdeu a sustentação, perdeu a força magnética de atração que ele tinha em relação à sua estrela, se afastou e congelou. E por isso eles saíram pelo universo à procura de novas moradas. E aqui na Terra eles se instalaram e existem 3 bases deles. Vejam bem, 3 bases deles. Uma na Chapada Diamantina, outra na Amazônia e outra na África. Então o que eu tenho para informar a vocês é o seguinte: vocês que pesquisam ufologia, que estudam, vocês podem ver, buscar na internet congresso de ufologia, depoimentos. Vocês vão ver o depoimento do Capitão Holanda sobre a Operação Prato. Então ele descreve em um exato momento que uma nave grande em forma de charuto ovoide, se não me engano, apareceu e um ser desceu da nave com um tubo, vestindo uma roupa, um macacão, e se apresentou a ele. Isso está gravado, está no YouTube, vocês podem pesquisar e podem ver. E foi um caso sério. Ultimamente o Ministério da Defesa liberou 4.500 páginas de documentos sobre esses relatos, né? Esse e mais outros. Então aquela forma que desceu ali, naquele instante, era uma forma Grey. Escutem bem o que eu vou falar. Só que era uma forma Grey primitiva, eu falo assim, primitiva de origem mesmo do mundo, porque a forma física deles está se deteriorando e eles não estão conseguindo se reproduzir, porque eles perderam a essência natural do mundo deles. Eles foram constituídos da matéria originária do mundo de onde eles vieram, e a matéria terrena, tanto a matéria terrena como a densidade que é física e espiritual em relação ao Sol, não há a mínima possibilidade deles começarem a encarnar em corpos humanos. Eles tentam desesperadamente, fazendo experiências genéticas, abduzindo pessoas sem a permissão, porque quando acontece uma abdução com os seres mais elevados espiritualmente, existe todo um preparo espiritual para isso. Durante a noite eles fazem contato com essas pessoas, apesar de que na hora que elas são abduzidas, elas não reconhecem isso, mas já houve um pré-contato.
Então o que está acontecendo é que eles chegam, eles fazem abdução, fazem experiências genéticas, eles estão fazendo testes, inclusive com animais, com várias espécies e com os reptilianos, que não precisa nem estar entrando agora no detalhe dos reptilianos. Eu vou concluir essa parte aqui dos Greys, porque se a gente for falar aqui, vai ter muito assunto, muita coisa, mas só para concluir aquela parte que eu estava falando, quanto à visão do Capitão Holanda, ali realmente era um Grey originário do planeta de onde eles vieram, que dizem que é de Zeta Reticuli. Mas esses outros que aparecem no mundo físico, aqui na nossa terceira dimensão, eles são clones. Eles são clones porque a forma originária deles, eles não têm condições de estarem atuando em nosso mundo. Eles não têm condições, eles não poderiam se apresentar para nós se eles não estivessem utilizando uma máscara, um equipamento, uma roupa. Então, essas formas que aparecem que as pessoas tanto falam são Greys. Greys clonados. Na verdade, eles são clones, eles foram produzidos. Eles são manipulados a distâncias, porque esses clones eles não adquirem alma, não adquirem espíritos, por isso é que muitas pessoas falam que eles são frios. Então, nesse momento que eles são clonados, eles através de equipamentos muito avançados, eles implantam neles uma frequência de onda magnética, que essa frequência, através dessa frequência de onda magnética, eles podem ser manipulados à distância. É como se fosse eu, por exemplo, manipulando o ser que se apresenta lá, e esse ser responde o que eu faço. Então é preciso que tenhamos muito cuidado. Vamos parar com essa apologia a Greys e a reptiliana, porque na verdade já sabemos muita coisa sobre eles, mas também o que sabemos ainda é pouco. Ainda é pouco. E eu gostaria de terminar esse vídeo assim, foi muito esforço de minha parte estar aqui gravando isso. Realmente eu não tenho costume de fazer isso. Apesar de já ter feito algumas palestras, eu ainda me sinto acanhado de estar de frente de uma câmera e estar fazendo esse tipo de revelação. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Essa mensagem que eu deixo é a seguinte: não vamos ficar esperando que venham extraterrestres nos ensinar e salvar a Terra. Nós, seres humanos, somos capazes sim de mudar esse mundo. Mudem com a forma de pensar de vocês, porque nós somos aquilo que pensamos. Então curem a depressão de vocês tendo fé em Deus, elevando o pensamento ao alto, buscando conhecer a si próprio através da meditação ou através de qualquer religião. O ser humano, existem muitos seres humanos que ainda precisam de religião. Então, mas que busquem de uma maneira não agressiva, de uma maneira não crítica, porque os verdadeiros mestres não criticaram, não foram agressivos, aceitaram a diferença evolutiva de cada um. Então eu peço a vocês muita consciência. Nós podemos sim salvar o mundo, mudando o mundo que está ao nosso redor. Às vezes não podemos ir ajudar uma pessoa, mas um simples sorriso, um simples gesto, um simples aperto de mão, um simples abraço, uma simples palavra de carinho, de conforto, já muda o estado vibratório de uma pessoa. E se essa pessoa ela tem um estado vibratório sutil, positivo, elevado, automaticamente isso vai estar influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Então isso foi o que mais os grandes mestres que vieram aqui à Terra, eles fizeram. Eles tinham um estado de vibração muito positivo e isso realmente irradiava através de toda a sua aura. Então muita paz, muita luz e muito amor para todos. Gratidão.